Bom, deixa eu começar com uma pergunta aqui. O que você acha de abrir a bolsa da sua mulher, ou pegar a carteira do seu marido, ir lá, pegar um dinheiro? Hoje em dia ninguém mais tem dinheiro assim, né? Mas tudo bem, você pega um dinheiro, ou você pega o cartão de débito, ou você pega o cartão de crédito, ou você sabe qual é o Pix dele, usa, sei lá, o que for. Mas você pega a grana dele ou dela e vai lá e compra um presente para ele ou para ela. Com o dinheiro dele ou dela, né? Quem pagou foi quem recebeu o presente. Só que você não fala isso. Você não fala, você simplesmente dá o presente e fica com aquela gratidão, né? Puxa, que legal, você pensou em mim, que bacana. É um prestígio que você adquire, que é absolutamente ilegítimo, né? Na minha opinião. É ilegítimo. Você vai lá e dá um presente com o dinheiro da sua amada, do seu amado. Parece meio do seu pai, né? Da sua mãe. Você pega o dinheiro do seu pai e da sua mãe. Pensei em você e te dei esse presente. Em geral, filhos acabam presenteando os pais com o dinheiro dos pais mesmo, né? Não tem muita diferença porque as crianças estão em aula, né? Não ficam trabalhando, né? Quando são muito pequenas, um pouco maiores até podem ter que trabalhar. Mas queria saber, você acha isso razoável, né? Porque na política, na vida pública, isso é recorrente, isso é um método. É assim que os políticos fazem. Só que no caso deles, eles estão esperando uma coisa em troca, que é voto. Voto. Então, durante o mandato, isso acontece. Agora, no ano eleitoral, chega a ser descarado, né? Chega a ser descarado. Os governantes fazem isso, eles pegam o dinheiro que é seu, foi arrecadado com um determinado fim, fazem uma renúncia que você está fazendo, certo? Eles falam assim, olha, esse dinheiro a gente não vai cobrar. Quem não vai cobrar é você. Aí ele não vai cobrar de um determinado grupo social. Por quê? Porque ele está sentindo que ele está fraco naquele grupo social. E ele quer ficar bem naquele grupo social, porque ele quer votos naquele grupo social. E tudo isso para melhorar a imagem junto ao eleitor, né? São políticas públicas inadequadas? Não necessariamente. Não necessariamente. Assim como o presente que você dá pode ser um presente útil, interessante, mas quem está pagando é o próprio eleitor. Então, a clareza de que quem está pagando é o próprio eleitor, a gente fica sem saber, né? O ocupante, ele descobre muitas vezes no 4º ano do mandato, para os países, e no Brasil são 4 anos, tem outros que são 5, descobre no 4º ano que ele deixou de fazer alguma coisa que pode render voto. Aí ele fala, o motociclista que trabalha com entrega merece isenção. Aí, passou o mandato inteiro sem discutir esse negócio, sempre foi importante. O motociclista sempre precisou da isenção, aí ele vai lá e dá a isenção no ano eleitoral, né? Aí tem um agricultor que está plantando e tem um desafio qualquer, o gás de cozinha precisa de subsídio, sempre precisou, aí vai lá e dá no ano eleitoral. Aí tem uma dívida, vamos renegociar no ano eleitoral. E assim vai, o calendário eleitoral vai definindo que de 4 em 4 anos vem a bondade. Isso não é um problema brasileiro, não é uma coisa, não, isso acontece no Brasil. Se isso acontecesse só no Brasil, a gente poderia falar isso. Mas não é um negócio que é estudado no mundo inteiro. Tem um estudioso que ganhou até um prêmio Nobel. Ele escreveu um texto em 75, chama-se William Nordhaus. 50 anos, hein? 75 a 51 anos. Escreveu um artigo em que ele fala exatamente por isso, que em democracias os governantes têm um incentivo a transformar a economia de acordo com o ano eleitoral. Então ele começa austero. Não, vamos fazer ajustes, né? Aí surge o calabouço, né? O arcabouço, enfim. Vamos fazer uma coisa austera. Depois ele vai mexendo, no final corre atrás do voto. E no final, quando a eleição está se aproximando, pacote de bondades. Dá benefício, antecipa pagamento, anuncia obras. E ele analisou, estudou isso e disse o seguinte, o eleitor, na maior parte dos casos, e isso vale para todos nós, não é? É o eleitor que tem um ensino fundamental incompleto, né? Não, o eleitor universitário, não. Isso aí, não. Essa figura chamada eleitor que somos todos nós, a gente não faz uma avaliação do mandato. Vamos fazer uma pesquisa de tudo que o governo fez,
A gente faz uma leitura meio improvisada, né? Ah, não, eu não faço. Tá bom, você é uma exceção. Mas tem gente, e a maioria faz, uma leitura improvisada. A gente olha e fala, vem cá, qual é o cheiro geral? Antigamente se dizia cheiro da brilhantina. Qual é o cheiro geral da coisa? Aí entra em conta, né, entra na conta o que está acontecendo no momento. Muito mais do que aquilo que aconteceu há 2 anos, há 3 anos. Você olha mais ou menos como é que está o cenário agora, né? Mas a avaliação 4 anos. Então, tem governante que pergunta assim, né, na campanha, você acha que a sua vida melhorou nos últimos 4 anos, na comparação com os 4 anos anteriores? Você acha que alguém, tirando um estudioso, um cientista político, um analista, consegue saber realmente como é que a vida ficou nos últimos 4 anos na comparação com os 4 anos anteriores? Ou então, você acha que a sua renda melhorou nos últimos 4 anos? Pode até ter melhorado nos últimos 4 anos, mas nos últimos 4 meses está um horror. E o cara não quer saber se nos últimos 4 anos ele ganha mais do que ele ganhava nos 4 anos anteriores. Ele sabe que ele superou os 4 anos anteriores, ele sabe que ele sobreviveu aos últimos 4 anos e ele olha, bom, como é que eu tô? E como é que eu vou ficar? Né? E os pacotes de bondade, eles podem ser bons, podem ser ruins, e mal não faz. O político pega e diz, quer saber, eu vou fazer uma bondadezinha. E aquilo, países que são mais estruturados, mais organizados, instituições mais fortes, têm pacotes de bondades mais controlados. E países que são menos estruturados institucionalmente, as bondades correm mais soltas. Quando você tem um elemento perturbador, até mesmo num país organizado, acontece. Por exemplo, Donald Trump. Donald Trump, em abril de 2020, lembre-se que a gente estava na pandemia em 2020. Os governos distribuíam dinheiro para a sociedade. O governo americano distribuía uns cheques, e muitos cheques, cheques para 150 milhões de famílias, $1.200. Distribuição de cheques nos Estados Unidos aconteceu várias vezes. Se pegar nos últimos 100 anos, pelo menos 9 presidentes americanos distribuíram alguma forma de cheque. Veteranos da Primeira Guerra Mundial, pessoas que saíram da Segunda Guerra Mundial que não estavam conseguindo emprego, Guerra do Vietnã e outros pacotes, né, que foram distribuição de dinheiro. Cheques, alguns, mas nada tão amplo quanto em 2020. Nada parecido com 2020. Cheques. E aí, o que aconteceu no cheque? Né? O cheque foi uma decisão apoiada pelo Congresso americano, seria assinado o cheque por um funcionário do Tesouro. Aí o Donald Trump resolveu assinar os cheques. Larissa, ano eleitoral. No ano em que, naquele mês de novembro, ele disputou a eleição com o Joe Biden. Perdeu. Depois voltou. Mas o fato é que as pessoas receberam um cheque escrito Presidente Donald J. Trump. Com o presidente da República assinando o cheque. Mas aquilo virou uma discussão. Olha, o Nixon foi o que chegou mais perto disso quando ele distribuiu um aumento no valor da Previdência e ele mandou uma cartinha explicando. Já foi discutido. Agora, você entrega um pacote que é um apoio que o Estado dá e que o Trump receberia se não fosse uma pessoa afortunada. Portanto, é uma obrigação do Estado de apoiar as pessoas que estão vivendo um grande desafio, milhões de cheques, uma iniciativa do governo. Ele foi lá e assinou. E tão cara de pau que ele foi questionado sobre isso, ele falou, não, são milhões de cheques, eu nem queria assinar. Meu nome está lá, eu não acho que isso é grande coisa. Não é grande coisa porque mandou colocar. Mandou colocar. Porque os cheques foram reimpressos. Não tinha o nome do Donald Trump. Ele mandou colocar. Você percebe? No ano eleitoral de 2020. É uma cara de pau sem tamanho. Aí você vai para o México. López Obrador. López Obrador fez uma série de projetos sociais. Ele tinha disputado a eleição em 2000, perdeu em 2006, perdeu em 2012, ganhou em 2018. Aí criou uma série de programas sociais. Atual presidente do México ligado a ele. E ele fez o orçamento dos programas sociais explodir no ano eleitoral em que ele elegeu a sucessora dele. É difícil acreditar que é coincidência. Ele aumentou
mais do que o dobro e mais um pouquinho de 2019 para 2024, quando teve eleição. Então, você tem, inclusive nas eleições de meio de mandato, lá, eleições congressuais, ele chegou nos discursos a fazer, ameaça. E do tipo assim, se, não sei lá, se não votar com a gente, você pode perder essas coisas aí. Então, manipulação dos programas sociais. Aconteceu isso no México. Aí vamos para a Argentina. Argentina, gente. A Argentina é o laboratório mais espetacular que tem. Nada. Você pode talvez achar em alguma republiqueta, mas num país sofisticado, né? Sofisticado eu digo com história, um país que já foi um dos países mais ricos do mundo, você não vai achar nada parecido. Entra o Néstor Kirchner lá. O bicho faz um strike, congela a tarifa de energia, de gás, congela a tarifa de transporte público. E tudo abaixo do custo. Então, as empresas que prestam serviço continuam a receber porque o Tesouro vai lá e paga a diferença. Então, você compra o petróleo, paga a diferença para que a empresa não quebre e você dá para o teu povo o valor do serviço mais baixo. E tome dinheiro do Tesouro, tome dinheiro do Tesouro. Foi uma bica de dinheiro. Então, quando o Macri chega ao governo, Maurício Macri contra o Kirchner, chega em 2015, aí ele resolve fazer o negócio da maneira mais estabanada do mundo, que ele diz, tem um buraco aqui, tem um negócio inacreditável. Vamos fazer um reajuste, algumas tarifas foram reajustadas 500%. Porque estavam segurando um escândalo. Pacote de bondades, vai segurando, perderam a eleição, o sujeito vai lá e faz. Aí ele fez de uma forma tão absurda, eu digo do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, tinha que fazer. Mas o cara pensa do ponto de vista econômico, não pensa do ponto de vista social, não pensa do ponto de vista... O resultado, perdeu a eleição, né? Caiu. E resolveu fazer em 12 meses a correção que não acontecia em 12 anos. Foi um desastre absurdo. Quando fizeram as contas, quanto custou essa brincadeira, nós estamos falando de mais da metade do PIB argentino aplicado em subsídio, aplicado em bondade. Ou seja, dane-se o Estado, dane-se o dinheiro das pessoas, não importa que você pague imposto, eu não estou nem aí, eu uso o seu dinheiro do jeito que eu quiser para me dar bem e quero que você se dane. Então, quando volta o kirchnerismo, volta com o Roberto Fernandes e tal, volta essa bagunça. E aí você desestimula a produção, ninguém tem vontade de trabalhar. Aí está aí o Milei fazendo tendo que fazer uma faxina. Tudo isso custa muito caro. Custa caro fazer o desajuste, custa caro fazer a faxina, é evidente. Você destrói uma economia, aí você tem que reconstruir. Só que você vai reconstruir, você vai gastar o que você gastou ou não gastou para destruir. E é tudo muito caro. A sociedade paga duas vezes. Aí o que acontece com as tarifas? Elas explodem, porque o outro não segurou as tarifas. Você vem para o Brasil tem um histórico disso, mas é um histórico. Em 1986, ano eleitoral, o PMDB teve uma vitória retumbante nas urnas. O que aconteceu em 1986? Plano cruzado. Plano cruzado, congelamento de preços. Programa populista. Passada a eleição, dezembro do ano em que a eleição foi em novembro, dezembro daquele ano, o governo lançou o Cruzado 2. Não é filme bacana, tá? Não é filme. É o Cruzado, aí veio o Cruzado 2, corrigindo preços em até 120%, porque congelou os preços. Você percebe? Fez o pacote, garantiu a vitória do PMDB nas urnas, que era o partido do governo Sarney. 53% dos deputados federais eleitos eram do PMDB. Então, a inflação represada subiu de uma vez. E a conta foi apresentada em dezembro. Você vê que temos uma bandalha, né? Aí a gente vem para 2026. E se diz, não, isso acontece no governo federal. Acontece, nós vamos ver aqui o que acontece no governo federal. A gente vê que o governo federal está fazendo e preparando um mega pacote de bondades, né? Um pacote que passa
por renegociar a dívida das pessoas, subsídio ao diesel, suporte na conta de energia, discutindo revogação da taxa da blusinha, aquela coisa toda pensando na eleição, né? Não há dúvida de que o governo federal está pensando na eleição. Quando você olha o conjunto geral, né, a gente em 2023 teve o desenrola, não resolveu. E não resolve não é porque não existe uma solução. Existe uma solução. Só que a solução, ela não dá voto, ela pode tirar votos. Quer fazer o ajuste fiscal. Aí o governo não faz o ajuste fiscal. Então, em vez de fazer ajuste fiscal, bondade em cima de bondade, mais bondade, vamos de bondade. Mas, e eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro, isso não é uma exclusividade do governo federal. Você pega no governo de São Paulo, por exemplo, para citar um exemplo de bondade estadual, no dia 11 de dezembro de 2025, o secretário da Fazenda mandou para a Assembleia Legislativa uma mensagem propondo isenção do IPVA para moto de até 150 cilindradas. Os mototaxistas, é uma demanda complicada, né, envolvendo o sindicato, os mototaxistas são um grupo eleitoral importante e eles têm um desafio, é tudo muito caro, a vida deles depende da moto. Aí esse é um assunto que já era importante em 2023, já era importante em 2024. Pablo Marçal apontou isso na campanha, começou a ligar, as pessoas começaram a prestar atenção. Já era importante em 2025, o governo não mandou a medida no final de 2024, poderia ter mandado em qualquer mês de 2025, aí chega no dia 11 de dezembro de 2025, ele vai e manda uma medida propondo isenção de IPVA para moto até 150 cilindradas. Deve ter sido fruto de muita reflexão, 150 cilindradas e tal. Aí, 6 dias depois, a Assembleia Legislativa votou o projeto numa sessão extraordinária, regime de urgência, e se tinha que votar no ano anterior, porque se você não vota até o ano anterior, a medida não pode entrar no ano seguinte. Chama-se anterioridade tributária. Ok. Isso foi votado no dia 17. Na manhã do dia 17, antes da votação, o governo mandou um aditivo, aumentando de 150 para 180 cilindradas. Por quê? A moto mais vendida no Brasil, que é a Honda CG 160, não tem 150 cilindradas. Tem 162,7 cilindradas. Ia ficar de fora. A moto mais vendida. Aí virou uma confusão. Com o limite de 150 cilindradas ia ficar de fora. O governo foi lá e fez um aditivo. Olha que coisa, né? Eu tenho um objetivo eleitoral, e estou tratando de uma medida, entre aspas, técnica, aumento para 180 cilindradas. Ok. Aí nasceu a bondade, 400 milhões de reais por ano. Não tem prazo de validade, pode continuar e tal. Você percebe que a pauta eleitoral, como funciona, eu não estou dizendo que as medidas, as políticas públicas em discussão, elas são inadequadas. Você discutir a dívida das pessoas é um assunto importante, você discutir o problema dos mototaxistas e dos entregadores é importante, não há dúvida de que é importante, é uma categoria importantíssima. Hoje em dia, a economia para sem os mototaxistas. Eles fizeram uma manifestação agora no mês de março, que, aliás, produziu outro populismo no governo Tarcísio, porque eles fizeram uma manifestação porque o governo tinha 4 anos para intensificar a fiscalização dos cursos do Detran, que uma lei federal estabeleceu. Aí o Detran tinha 4 anos para fazer isso com diálogo, fazer isso com planejamento, aí fez tudo sem diálogo, sem planejamento, virou uma confusão dos diabos. Aí o resultado, o governo acabou suspendendo multa, aquelas coisas, enfim. Mas o fato é que, quando você pega a realidade de um país, o país tem desafios importantes. E o mandato é feito de 4 anos, não é feito de 3 anos. Então, os governantes vão dizer, mas peraí, você quer cortar o último ano do mandato? Não, não é isso. Eu quero saber
Por que que não fez nos anos anteriores? Não era problema? A dívida dos brasileiros não era problema no ano passado? O problema dos entregadores e mototaxistas não é uma questão na capital, mas dos mototaxistas no estado e também no Brasil todo, aliás, é uma questão, né? E dos entregadores não é uma questão? Sempre foi. Quer dizer, desde que eles surgiram como categoria fundamental no sistema circulatório da economia brasileira, né? Mas, no entanto, agora, esse ano, todo mundo falando deles. O governo federal, os Guilherme Boulos lá, o governo estadual, os Tarcísio e tal, todo mundo querendo tirar uma casquinha para poder, na campanha, matar o discurso da oposição. Aqui a oposição vai ser o Fernando Haddad e vai chamar atenção para o fato de que essas coisas foram feitas em ano eleitoral. O mesmo que vai ouvir o PT no governo federal, na campanha eleitoral, dizendo por que você só fez isso agora? E aquilo. Toda a eleição é assim, sempre tem. Eu fui para 1986 para citar um caso, poderia a cada eleição lembrar pacotes de bondade feitos pelo governo Fernando Henrique, pela Dilma Rousseff, todos aqueles que disputaram a eleição e agora pelo governo Lula e também pelo governo Tarcísio. É um negócio que os políticos fazem, né? Mas lembre-se que é o mesmo que você meter a mão na carteira do teu marido, na bolsa da tua mulher, ou pegar o dinheiro do teu pai e da tua mãe e comprar um presente para eles e dizer que foi você que deu. Então, tem um descaramento, tem uma disfarçatez, com os exemplos que a gente viu dos Estados Unidos, México, Argentina, e poderia pegar Turquia, Grécia, Itália, todos esses países têm algum exemplo. É um exemplo torto, né? Os sistemas as instituições estão aí para controlar esses abusos. No Brasil, o controle institucional é baixo. Tem aí o TSE para pegar aqueles abusos e aí também acaba que as decisões do TSE são muito pontuais, mas a gente não tem um sistema em que TCU, TSE está na eleição, né? Os sistemas de controle, o próprio Banco Central, né? Que quando vem uma política expansionista, oportunista, tem que jogar os juros lá em cima. Então, os sistemas de controle têm que funcionar melhor para a gente parar com isso e, óbvio, cobrar dos governantes um compromisso eleitoral, né? Com um pacote de medidas que nunca saem. Então eles vão fazendo ao Deus dará e acabam fazendo isso que o estudioso americano apontou e que vem as bondades. É um assunto que é discutido há mais de 50 anos. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.